Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de anatomia para o P1 de radiologia. Hoje vamos dar início ao sistema esquelético. E aí a gente vai compreender, né, como que é o funcionamento, né, associar um pouco, entender um pouquinho dessa questão do funcionamento do esqueleto, para que a gente possa, né, depois aprofundar na questão dos nomes, né, identificação de cada um dos ossos que fazem parte do nosso corpo, as características que diferenciam eles, né, as funções deles, entre alguns outros detalhes, algumas curiosidades que eu sempre gosto de trazer para vocês, porque eu acho que não fica só aquela coisa decorativa, né? Quando você consegue estar associando, e a gente viu que, né, nas últimas aulas, a anatomia é muito de associação, né, com a função, com o local. E aí, quando a gente consegue vincular tudo isso, a gente consegue aprender mais, né, e mais rápido. Então, para vocês, né, todo mundo conhece, né, os ossos, mas vocês sabem como que é chamado o nosso tipo de esqueleto? Meninos? E se só existe esqueleto assim? E o que é que vocês me dizem? Professor, eu lembro agora de cabeça, existe o exoesqueleto, que não é o nosso caso, que os crustáceos, né, têm exoesqueleto, mas o humano eu não, a palavra agora não está me na memória. Então, nós temos, né, como o Felipe falou, o exoesqueleto, o exoesqueleto e o endoesqueleto. Então, exoesqueleto significa aquele esqueleto externo. Exemplo, crustáceos, insetos, né, alguns besouros e assim por diante. Então, é aquele organismo que ele tem aquela casca dura, né? Um exemplo bem básico que vocês vão conseguir associar é o caranguejo. Então, o caranguejo, ele tem um esqueleto externo, um exoesqueleto. Já nós, seres humanos, né, nós mamíferos, peixes, entre outros animais, nós temos um endoesqueleto. Endo vem de dentro, tá? Então, nosso esqueleto ele é interno, revestido, né, revestindo, na verdade, esse endoesqueleto, nós vamos ter os músculos, né, na camada mais externa, a gente vai ter a pele revestindo tudo isso, né, revestindo todos os nossos órgãos, ossos, músculos e assim por diante. Vocês já ouviram falar, e aqui é uma curiosidade para vocês, pegando esse gancho, né, que eu falei do caranguejo, do siri, né? Vocês já ouviram falar de siri mole? E vocês sabem o que é? É aquele sem o exoesqueleto, não é? Mas como assim, sem o exoesqueleto? Ele vive sem ele? Ele não vai ficar mais vulnerável, não? Eu não sei se ele depois desenvolve, mas eu já ouvi falar. Já li, já Então, vi, sei lá. Vamos entender como que funciona o nosso crescimento. Então, como eu falei, nosso esqueleto ele é interno, né? Nós temos um endoesqueleto. E esse esqueleto, à medida que a gente vai ficando mais velho, ele vai crescendo. Como ele já está dentro da gente, né? O resto do corpo vai acompanhando esse crescimento. Só que vamos pensar no caranguejo. O caranguejo ele está numa armadura, né? Imagine se a gente tivesse lá, né, com aquelas armaduras medievais, desde bebê, colocasse uma armadura daquela na gente, só que a gente vai crescendo. E a armadura vai crescendo também? Não. Aquela armadura, ela ia ficar o quê? Ia chegar uma hora que a gente ia crescer mais e a armadura ia ficar pequena, né? A gente ia começar a se deformar ali dentro porque não tinha mais
como crescer, porque o espaço da armadura era pequeno. Então, dessa forma, né, a natureza ela conseguiu desenvolver um processo que a gente chama de muda, tá? E essa muda é justamente para esses organismos, esses animais que possuem exoesqueleto, poderem crescer. Então, eles quando estão, né, se desenvolvendo, eles vão criar essa carapaça, né, esse esqueleto rígido. E aí, quando eles vão crescendo, eles fazem o processo de muda, que é justamente sair daquela carcaça, daquela armadura. E aí, o que é que vai acontecendo? Ele vai ficar com a superfície do seu corpo mais mole. E nisso ele vai crescendo e, ao mesmo tempo, vai criando uma nova camada de exoesqueleto. E ele vai fazendo isso em intervalos durante a vida dele toda, né? E aí, cada animal, vamos supor, um caranguejo, um besouro, cada espécie, né, vai ter o seu processo ali, o seu tempo de estar fazendo essa muda. E aí, quando quem come, né? Eu não como, mas para quem come caranguejo, siri, essas coisas, que aí quando pega, né, os crustáceos, e aí pega nele, aí, tem um siri mole. Então, o siri mole é porque ele está no processo de muda, tá? Ele saiu, né? Ele perdeu o seu exoesqueleto para poder crescer e assim crescer uma nova camada de exoesqueleto quando ele tiver, né, chegado a um determinado tamanho. E assim, eu acho bem interessante isso, como a natureza ela trabalha com diferentes, né, possibilidades. Então, nós temos um endoesqueleto e, como ele é um esqueleto interno, todo o resto do corpo vai crescendo junto. Já no exoesqueleto, eles precisam ter esse processo de muda. Então, dentro do nosso sistema esquelético, né, é importante falar que, em primeiro lugar, temos que ter em mente, né, do ponto de vista de sobrevivência, ou seja, a questão do movimento. Então, o esqueleto ele vai permitir, lógico, não só ele, né, mas ele vai permitir que a gente possa se movimentar e, como consequência, né, a gente possa se locomover. Nós somos organismos bípedes, né, seres bípedes, onde a gente anda, né, se locomove através dos nossos membros inferiores. E aí, né, a princípio, que no caso, a locomoção é uma das principais funções do ser vivo, e os sistemas esquelético, muscular e articular, eles vão fazer formar um conjunto ali, que é o que a gente chama de aparelho locomotor, tá? Então, se a gente só tivesse o osso, não ia adiantar de nada. Por quê? Porque ele não teria como se mexer. Então, a gente coloca o quê? Músculos. Os músculos vão permitir que haja a contração, um exemplo aqui, o bíceps, né? Então, quando eu flexiono meu braço, eu estou contraindo meu bíceps e aí eu posso erguer meu braço, tá? Então, a gente tem músculos, né, no nosso braço, bíceps, tríceps, entre outros músculos que a gente tem compondo o nosso corpo, que vão estar ajudando, né, na questão dos movimentos. E esses movimentos também, eles só vão ser possíveis graças a um outro sistema que a gente tem, que é o sistema articular, que em associação com os músculos e com os ossos, eles permitem o movimento. Então, em determinados pontos do nosso corpo, a gente vai ter articulações, que popularmente, né, muita gente chama de junta. Então, as articulações, um exemplo aqui, o nosso cotovelo, aonde nós temos essas articulações, a gente vai poder estar fazendo movimentos. Se a gente não tivesse articulação, a gente não conseguia, né, mexer o nosso braço, certo? Nosso braço, nosso punho e assim por diante, os dedos, né, cabeça e por aí vai. Então, a locomoção do nosso corpo, ela só existe, né, só é permitida graças à junção dos ossos, músculos e articulações. Lógico, se a pessoa tem algum problema, esse movimento, né, vai ficar limitado, certo? Então, nos vertebrados, né, que somos nós, quer dizer, um dos vertebrados somos nós, seres humanos, todos os mamíferos, peixes, répteis,
aves, entre outros organismos. Então, o sistema esquelético ele é considerado o elemento passivo do movimento. Por outro lado, né, a gente vai ter o sistema muscular, que vai ser considerado o elemento ativo. E no caso das articulações, que vão ficar, né, entre os ossos, como eu falei, são denominadas de sistema articular e irão permitir o movimento. O sistema esquelético ele é passivo, por quê? Porque ele não faz força. Ele vai ajudar ali no movimento, mas ele não faz a força, não é ele que vai gastar a energia para poder ter a movimentação. Quem vai fazer esse movimento vai ser o músculo. Então, o músculo, através de contração e relaxamento, ele vai ter esse movimento. Vai poder fazer, né, com que a gente execute o movimento do nosso corpo, seja ele qual for. Então, para os músculos funcionarem, eles precisam gastar energia, que a gente chama de ATP, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas vocês veem mais isso em biologia básica. E aí, esse movimento, né, dos músculos, da contração muscular, ele precisa gastar energia. E aí, por isso que, na verdade, eu vou perguntar para vocês o porquê que quando a gente faz exercício, o nosso corpo fica mais quente e a gente sua. Aí, meninos? Porque quando a gente faz um exercício, a gente começa a suar, a gente começa a ter o corpo mais quente. Não é à toa que se você está num ambiente muito frio, né, é indicado você fazer algum exercício, alguma coisa para aquecer. Lógico, depende da temperatura também, né? Se for frio demais, abaixo de zero, isso não vai adiantar muito. E aí, meninos, vocês sabem? Felipe? É o aumento da circulação de sangue nos músculos, que o músculo aquece. Então, a gente tem a questão fisiológica, sistêmica, e a gente tem a questão celular, né? E tudo começa lá, né, da menor parte, que é a célula. Então, como eu falei, para existir a contração muscular, a gente precisa gastar energia, que é o ATP, tá? Então, o ATP é a sigla para adenosina trifosfato. Esse ATP, a gente vai ter 3 fosfatos, por isso trifosfato. Então, esses 3 fosfatos que a gente tem, a gente chama que vai liberar um fosfato enérgico, ou seja, com energia. Então, a gente pega desses 3, a gente libera um deles, certo? A gente quebra essa adenosina trifosfato em adenosina difosfato e fosfato. Esse fosfato, que está sozinho, ele está repleto de energia. E é ele que vai ajudar na contração muscular. Como eu disse, eu vou falar disso um pouco mais para frente, explicar para vocês como funciona o processo de contração, com as fibras, né? Entre outras coisas. Mas o processo que eu quero mostrar para vocês é nesse sentido de que a gente vai gastar energia. Então, se a gente está gastando energia, falou em energia, fala em calor, tá? E aí, no que a gente tem essa quebra do ATP por ADP e fosfato, a gente está liberando energia. Nesse liberar energia, a gente vai o quê? A gente vai aquecer o nosso corpo, certo? Por isso que quando a gente faz um exercício físico, né, a gente tem esse processo. Aí, lógico, vai ter a influência do sistema circulatório também, mas tudo se inicia lá no processo celular, tá bom? A parte fisiológica aí vocês vão ver na disciplina de fisiologia também, mas falando de um contexto geral, porque como eu falei, não tem como a gente falar de uma coisa sem falar de outra. Então, mesmo a gente falando aqui de anatomia, de sistema esquelético, de movimento, é importante que vocês consigam entender um pouquinho de fisiologia, de citologia, para que a gente consiga unir aí todos os conhecimentos, tá bom?
Sim, então são inúmeros, né, os movimentos corporais realizados durante o dia. Então a gente constantemente, né, lógico, abrindo parênteses aqui, eu estou falando de uma pessoa saudável, né, que não tem nenhum problema, não está acamado, nenhuma paralisia, nada disso. Estou falando de pessoas que estão bem. Então a gente levanta da cama, a gente toma banho, escova os dentes, a gente se alimenta, né? Então, o simples movimento de pegar um garfo, né, e colocar na boca, um exemplo, pegar o copo com água aqui, erguer a caneca, né, levar até a boca. Então, tudo isso só é possível graças ao sistema esquelético, muscular e articular, tá? Então, coisas que a gente nem para pensar, né? No nosso dia a dia, ninguém vai estar parando. Eita, peraí, eu estou contraindo aqui meu braço. Não, a gente não tem. Eu acho que não tem nem noção de quantos movimentos a gente faz durante o dia, porque são tantos. Né? Então, por exemplo, só o movimento de eu fazer isso aqui, eu estou mexendo o braço, o cotovelo, o punho, os dedos, né? Se fosse contabilizar tudo isso, seria um número exorbitante durante o dia. E lógico, dependendo do dia a dia da pessoa, poderia ser mais ou menos. Então, toda essa e outras rotinas de movimento seria impossível se não fosse nosso sistema esquelético, né? Então, abrir a boca, né? A gente tem aqui, ó, a articulação da mandíbula, né? A gente levantar as mãos aqui, a cabeça, então a gente tem a articulação do ombro, do cotovelo, do punho. A gente poder andar, a gente tem o movimento dos tornozelos, das articulações, né? Do tornozelo, dedos, joelhos, quadril. Então, vejam o tanto, né, de movimentos que a gente pode realizar, né, no nosso dia a dia, coisas básicas e, ao mesmo tempo, tão complexas. Então, aproximadamente 1/5 do peso total do nosso corpo, né, de um indivíduo saudável, é o peso dos nossos ossos. Né? Então, a gente até brinca, às vezes, quando tem uma pessoa magrinha, né, e a gente diz, osso pesa. Realmente, osso pesa, e ele corresponde a 1/5 do nosso peso. Todo o resto aí vem, né, músculos, órgãos, né, todo o resto do corpo. Então, o esqueleto humano é uma estrutura resistente, viva e flexível, que tem dentro de suas funções sustentar e proteger tecidos e órgãos do corpo. Então, a gente tem aqui sustentar, né? A gente tem a nossa posição aqui, onde na nossa região torácica e abdominopélvica, a gente vai ter os nossos órgãos, né? Os nossos órgãos que vão ficar vamos dizer assim, protegidos de certa forma pela coluna vertebral, na porção posterior, pelas costelas, externo, coluna, né, na região torácica. Então, é por isso que a gente chama essa região de caixa torácica, porque os órgãos vão estar dentro dela. Assim como a gente tem o nosso osso do crânio, né, os nossos ossos, porque a gente vai ver que são vários. Então, os ossos do crânio formam o quê? A caixa craniana, porque o nosso cérebro, né, vai estar aqui dentro. Então, a parte mais rígida de proteção, porque o nosso cérebro, né, é o ponto, né, o órgão, a região do nosso corpo que controla todo o resto. Então, é fundamental que ele esteja muito bem protegido para que uma simples pancada, por exemplo, não venha a causar um dano sério, né, no funcionamento do cérebro. Já na região torácica, a gente, como eu falei, vai ter as costelas, coluna vertebral, externo, que vai estar fazendo essa proteção. Já na região abdominal, abdominopélvica, né, na verdade, a gente vai ter os ossos do quadril, coluna vertebral, e a gente vai ter músculos, né, músculos que vão estar nessa região, que vão ajudar nessa proteção, né, e manter os órgãos na sua posição correta. Então, o esqueleto é o conjunto de ossos e cartilagens ligados entre si para formar o arcabouço do corpo e desempenhar várias funções. Mais uma vez, trazendo aqui com essa imagem,
um exemplo simples, né, de tirar uma selfie. Então, se você tá ali, vai erguer o braço para tirar uma selfie, vai segurar o celular, você vai ter a articulação, as articulações dos dedos, né, do punho, do cotovelo, do ombro. No caso aqui na posição que essa pessoa tá, o outro braço também, né, já que tá com a mão aqui no quadril, fazendo uma pose, colocando a cabeça um pouco de lado. Então, tudo isso só é permitido graças ao conjunto, né, de articulações, ossos e músculos. Existem algumas doenças onde a pessoa perde, né, a possibilidade do funcionamento do sistema articular. Então, um exemplo, a mão. A pessoa não vai conseguir dobrar os dedos, então ela fica com a mão sem conseguir fazer o movimento articular. Tem outras doenças que provocam paralisia muscular, né? Então a pessoa não vai conseguir fazer nenhum movimento. Existem lesões na coluna que, dependendo da altura da lesão, ela vai paralisar tudo que estiver abaixo daquela lesão. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que podem ter uma lesão aqui na região lombar e paralisar, né, todos os movimentos dos membros inferiores e quadril. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma lesão na cervical, aí ela vai ficar, né, paraplégica, sem ter, né, o funcionamento aí de todos os seus membros, de todos os seus movimentos voluntários, tá? O funcionamento involuntário, ele continua. Então, se a pessoa teve uma lesão, por exemplo, na cervical, o coração vai continuar batendo, tá? O intestino, o estômago, pulmão, todos os órgãos vão continuar funcionando, porque eles não dependem, né, dessa parte do sistema nervoso onde a gente tem o controle, tá? E para ilustrar um pouquinho, né, do quanto que é magnífico toda essa questão do sistema muscular, o sistema ósseo mais, lógico, em combinação com o sistema articular e muscular, vou passar aqui para vocês um videozinho, tá bom? Deixa eu só ativar aqui para vocês. Vamos iniciar. There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. O corpo humano é uma máquina ajustada com precisão. Todos os seres humanos são construídos a partir do mesmo projeto de músculos e ossos, mas podemos usá-los para desempenhar tarefas incrivelmente diferentes. Com velocidade e força, controle perfeito e equilíbrio refinado, nosso corpo é um milagre da evolução de design. Testemunhe o poder dos músculos e dos ossos a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano.
Enciclopédia do Corpo Humano. Músculo e osso. Bob Thatcher é uma esperança olímpica no remo. Como qualquer atleta, ele precisa manter seus músculos perfeitamente afinados e seu corpo na melhor forma. Neste caso, o conhecimento é a verdadeira força. Saber como seu corpo funciona dará a ele o poder para atingir o melhor desempenho nesta corrida contra o tempo. Uma câmera sensível ao calor revela os mecanismos do motor biológico que aciona o barco. Ele queima açúcar, alimentando pistões musculares conectados por alavancas de ossos, encaixados nas articulações e engraxadas com lubrificantes naturais. A força humana é transferida para uma alavanca artificial. O remo de fibra de carbono encaixado num eixo de aço. Suave e eficientemente, a reserva interna de combustível de Bob é convertida em força na lâmina do remo, que o leva à frente. O projeto do barco é feito para se equiparar aos esforços para aperfeiçoar o motor humano. Inspire. Inspire profundamente. Desenvolver a força dos pulmões proporciona a Bob um fornecimento abundante de oxigênio para queimar o combustível em seus músculos. Isso mesmo. Continue soprando, 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 soprando. Está bom. Ele pode inalar quase 7,5 litros de ar em uma inspiração. Antes de atingir o rendimento máximo, o motor humano precisa de aquecimento. Exercícios leves aumentam o fluxo de sangue no corpo. Os músculos entram em sintonia de maneira a poder utilizar o oxigênio com maior eficiência. A energia de Bob vem de uma forma de açúcar, o glicogênio, que é armazenado em seus tecidos. Conforme ele começa a queimar mais combustível, seu sangue leva calor adicional para a pele e daí para o ambiente. Os minúsculos vasos sanguíneos de seu rosto são os primeiros a mostrar os sinais de aumento de trabalho. Certo, vamos adiante. O corpo de Bob é preparado tanto na água quanto no laboratório. Remos para frente. Pronto. Vai. Vai. Aqui ele ensaiou a competição sob intensa observação, repetindo suas ações na água para assegurar que a corrida de 2.000 metros fique o mais perto possível do desempenho ideal. O treinamento em laboratório mostrou a Bob como obter o melhor de seu corpo. Ele tem reservas limitadas de energia e o treinamento mostra como utilizar a energia com mais eficiência em cada estágio da corrida. Os músculos humanos têm um rendimento de 25%, o mesmo que os modernos motores de automóveis. Isso significa que 1/4 da energia química do glicogênio combustível é transformado em força utilizável. 3/4 são desperdiçados na forma de calor. Este gráfico de força mostra o arranque energético inicial de Bob, mas seus músculos não podem manter o ritmo por toda a corrida. Ele precisa desacelerar para um ritmo menos elevado nos próximos minutos. Uma máquina eficiente precisa de um sólido chassi, e o corpo humano não é exceção. Os ossos vistos aqui em vermelho começam a se formar no feto humano apenas 9 semanas após a concepção. Eles crescem em torno de uma moldura macia de cartilagem que mais tarde se dissolve.
Os ossos do crânio ainda não estão ligados, permitindo que o cérebro do bebê se desenvolva até seu tamanho total. O esqueleto humano é formado por 206 ossos, menos nos casos das raras pessoas que têm um par de costelas a mais ou 12 dedos nas mãos ou nos pés. Nós nascemos com 350 ossos, mas muitos deles se fundem durante a infância. Isso nos deixa com menos ossos, porém mais fortes para a nossa vida adulta. Existem ossos de todas as formas e tamanhos, de 60 centímetros de comprimento até menos de 1 centímetro. Sem os ossos para suportar e dar apoio aos nossos músculos, seríamos uma massa inerte de carne. Nosso esqueleto pesa menos de 14 quilos. Ele representa menos de 20% do nosso peso corporal. A forma de cada osso é idealmente adequada para desempenhar uma função específica. A complexa estrutura dos membros os tornam incrivelmente flexíveis e versáteis. Os braços são sustentados por uma moldura óssea nos ombros, apenas levemente ligada ao resto do esqueleto. As omoplatas não são presas à caixa torácica, o que permite aos braços uma amplidão enorme de movimentos. Mas os ossos são mais do que apenas andaimes e alavancas. Os ossos não são feitos de tecidos mortos. 1/3 do seu peso é constituído de tecido vivo, interligado por uma rede microscópica de vasos sanguíneos e nervos. O núcleo de alguns ossos está preenchido pela medula, que fabrica células sanguíneas. Esta microscópica arquitetura está presente dentro de muitos de nossos ossos. Sua estrutura aberta combina resistência e leveza. E os ossos não são permanentes. Os minerais que constituem a parte rígida dos ossos, cálcio e fósforo, gradualmente se dissolvem e são levados pela corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, novos ossos são construídos com os minerais fornecidos pelos vasos sanguíneos, que passam por minúsculos canais no osso. Resultado: nosso esqueleto é praticamente substituído a cada 2 anos. Os cristais do novo osso são dispostos em camadas para oferecer resistência, como a construção de um remo de fibra de carbono. Ele se move em torno de um eixo, assim como os ossos no corpo de Bob. De todas as articulações do corpo humano, a do joelho é a mais complexa. Ela deve flexionar e, ao mesmo tempo, suportar uma pesada carga. A patela permite que os músculos tracionem fortemente ao redor da junta dobrada. Para minimizar o atrito, os ossos são separados por uma almofada macia. Ela é preenchida com um lubrificante natural viscoso, chamado fluido sinovial. Sem essas juntas bem lubrificadas, nosso corpo se moveria tão rigidamente como o dos robôs. Articulações e ossos trabalham em conjunto para ampliar o movimento de nossos músculos. A articulação do cotovelo amplifica o movimento do músculo bíceps do braço. Este amplo movimento da mão exige apenas 2,5 centímetros de contração do bíceps.
Mas a mão humana é a mais extraordinária peça de bioengenharia. Diferenciando-nos da maior parte do mundo animal, está um polegar de frente para a face dos outros dedos, o polegar opositor, que oferece uma empunhadura forte e mais sensível. Os 3 dedos mais longos são operados por músculos no antebraço, e sua força é transmitida por longos tendões. Os frágeis ossos dos dedos são projetados para trabalhos delicados, não para a força, e as articulações são igualmente delicadas. Em contrapartida, a robusta espinha dorsal sustenta todo o peso da parte superior do corpo. Ela também é uma blindagem para a medula espinhal, a superestrada de nervos que transmitem mensagens do cérebro para o resto do corpo. E 31 pares de nervos ramificam-se a partir da medula espinhal e terminam num feixe de nervos separados chamado caudequina na base da espinha dorsal. A parte final da espinha dorsal, o cóccix, não contém nervos. É o remanescente evolucionário de uma cauda. Isto não são as costas de um dinossauro, são as suas. Estas protuberâncias espinhosas ancoram os músculos que mantêm unida a espinha dorsal humana. Esses 24 ossos, as vértebras, são separados por discos amortecedores. O peso de nosso corpo comprime os discos quando estamos de pé, de modo que perdemos uma fração de centímetro de altura durante o dia, mas a recuperamos durante o sono. Nossa ossatura é sustentada pelas pernas. Elas contêm os ossos mais fortes do corpo, capazes de suportar até 1 tonelada de peso. Os ossos dos pés são reproduções exatas dos ossos das mãos, mas adequados a diferentes finalidades. Dedos curtos oferecem um efeito de mola, e ossos arqueados espalham o peso do corpo, que é recebido pelo osso compacto do calcanhar. O esqueleto também oferece proteção ao coração, aos pulmões e outros órgãos no interior do corpo. As costelas ajudam a espalhar o impacto. O crânio é projetado como um capacete para proteger o cérebro. Mas, às vezes, ele sofre com impactos. Privados do comando do cérebro, os músculos do corpo entram em colapso. Bob depende tanto da boa forma de seus músculos involuntários, quanto daqueles que estão sob seu controle consciente. Seu coração, por exemplo, acelerou até duplicar o ritmo normal. Seu sangue carrega mais oxigênio para os músculos durante o esforço. Conforme o glicogênio é consumido, seus músculos produzem dióxido de carbono que é transportado para seus pulmões e exalado. O calor é outro subproduto que precisa ser eliminado do corpo. A temperatura de Bob é controlada através da transpiração e da irradiação de calor pela pele. O treinamento de Bob permite a utilização das reservas de energia de seu corpo com maior eficiência. Manter seu corpo em forma para competir consumiu anos de dedicação. Enquanto que outros tipos de máquinas se desgastam gradualmente, a máquina humana pode se aperfeiçoar com o uso. Os exercícios fazem os músculos aumentarem em força, vigor e tamanho. Nem todos nos parecemos com Ramsford. Mesmo assim, nós todos temos o mesmo número de células musculares. Este número é definido antes de nascermos. Os músculos são compostos em grande parte por proteínas.
Ramsford herdou músculos que podem ser desenvolvidos e fazer um corpo assim. Para tarefas de equilíbrio e agilidade, é melhor herdar genes que ofereçam músculos alongados e de resposta rápida. Exercícios fortalecem e condicionam esses músculos. E também aperfeiçoam a coordenação entre os músculos e a visão, o tato e o equilíbrio. Músculos excessivamente desenvolvidos podem, às vezes, ser uma clara desvantagem. Os músculos podem gerar 18 quilos de força por centímetro quadrado. Se todos os músculos do corpo humano pudessem se contrair ao mesmo tempo, poderiam erguer um peso de 25 toneladas. Além dos músculos que podemos controlar conscientemente, o corpo possui outros dois tipos. O músculo do coração é uma classe à parte. Tem estrutura similar à dos músculos voluntários, mas não responde a comandos conscientes. Músculos lisos revestem os intestinos e os vasos sanguíneos. Eles também estão fora de nosso controle consciente. O trabalho de todos esses músculos é controlado pelo sistema nervoso, que envia sinais elétricos pela medula espinhal e através de nervos individuais até os músculos. Sob a pele, o músculo é composto por milhares ou mesmo milhões de minúsculas células musculares. Cada célula é tão fina quanto um fio de cabelo e tem até 5 centímetros de comprimento. O nervo envia um impulso elétrico à superfície da célula. O impulso faz com que minúsculas fibras no interior da célula se contraiam ritmadamente. Quando se contraem, os músculos se retraem até 2/3 de seu comprimento original. O músculo termina em tendões firmemente presos aos ossos. A força de um músculo provém da atração química entre diferentes proteínas dentro da fibra microscópica. Era esse processo que eu queria, dizer para vocês, mas que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe mais para frente. O sangue proporciona um fluxo constante de oxigênio para o músculo e também o suprimento de combustível, o glicogênio, fabricado no fígado. Quando um músculo está trabalhando, a pele sobre ele se aquece. O calor dos músculos ajuda a manter nossa temperatura normal em 37 graus. Está na hora dos músculos de Bob aumentarem sua produção de força. Seu corpo está pronto para levá-lo ao limite? Ele está se preparando para a arrancada final? Ele aumenta o ritmo das remadas. Sua respiração atingiu o máximo da capacidade. Mesmo assim, seus pulmões não podem fornecer oxigênio suficiente para seus músculos, que trabalham intensamente. Para alimentar sua arrancada até a chegada, os músculos de Bob vão produzir energia por uma reação que não exige oxigênio. Mas essa reação gera um subproduto, o ácido lático, que se acumula nos músculos causando dor e fadiga. Graças ao intenso treinamento de Bob, os efeitos da exaustão são adiados por uns poucos e críticos segundos. 40 segundos para terminar. Vamos lá, Bob. A produção de força de Bob atinge a meta conforme ele vai se aproximando da linha de chegada. Seu desempenho levou-o para mais perto de seu sonho olímpico. A maioria de nós não opta por levar nosso corpo ao limite. Mas os métodos de pesquisa que permitiram que Bob fosse além em suas conquistas estão abrindo novas possibilidades de ver o funcionamento do corpo humano. Elas
Elas revelaram que o corpo não é apenas um veículo útil para a nossa vida diária. É uma das máquinas mais eficientes e bem projetadas que já foi desenvolvida. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. Então, a gente pôde ver, né, um pouco dessa interação entre o sistema muscular, esquelético, articular, permitindo aí os movimentos, de acordo, lógico, com o dia a dia da pessoa, com as atividades que a pessoa exerce, principalmente se for, né, a nível de atleta. Então, vai poder estar desenvolvendo uma maior flexibilidade, músculos mais fortes, né? Então, isso vai depender, né, do objetivo daquele esporte que aquela pessoa tem, né, a intensidade de treino, entre outras coisas, né? De forma geral, não é todo mundo que vai ficar, né, com o corpo daquele homem todo malhadão, né, do fisiculturista, com os músculos ali totalmente definidos, né, hipertrofiados. Mas se a gente trabalhar, lógico, dependendo, né, do objetivo da pessoa, se ela quer ser um fisiculturista ou não, ter só uma atividade física, é para ser uma pessoa que tenha um estado de saúde saudável, né, uma pessoa que possa manter ali os seu corpo funcionando, né, mais adequadamente, mantendo os níveis ali de hormônios, entre outras coisas, né, que permitam uma melhor qualidade, tá bom? Então, vamos continuando. Aqui só alguns exemplos, tá? Lógico que a gente não tá vendo todos, até por nesta imagem, né? Até porque a gente tem em torno de 206 ossos, então não estão todos aí. Mas, de forma geral, né, vamos ver alguns deles, onde a gente tem a divisão que a gente já viu, né? Em cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Então, na cabeça, a gente tem alguns ossos, né? Entre eles, formando o crânio, a gente vai ter o osso frontal, que é este osso que fica, de fato, na fronte, né? De frente, o primeiro ossinho aqui o osso da nossa testa. A gente tem a órbita, que é onde vão estar inseridos os nossos olhos, tá? A gente tem o osso zigomático, que é aqui na região da nossa bochecha. A gente tem a maxila, aqui no mouse tá, a maxila e a mandíbula. A mandíbula, ela tá, vamos dizer assim, fixa ao crânio, né? Presa ao crânio através da articulação. Como eu disse, a gente tem ainda inúmeros outros ossos, tá? Aqui é só para ter um exemplo. As vértebras cervicais, por trás do externo a gente tem as vértebras torácicas e aqui na parte final a gente tem as vértebras lombares. E na porção final da nossa coluna vertebral, a gente tem nossa região do sacral, tá? Nós temos nos membros superiores, né, a cintura escapular, que a gente já tinha falado antes, onde vamos ter as clavículas, né, a articulação unindo aqui a escápula, tá, que está aqui por trás, né, a escápula. A gente vai ter o braço, onde esse osso se chama húmero, cotovelo, e aí a gente no antebraço vamos ter dois ossos. A gente, na posição anatômica, o que vai ficar mais lateral vai ser o osso chamado rádio, e o que vai ficar mais medial vai ser o osso chamado ulna. Na mão, né, a gente tem o nosso punho, e aí na mão a gente vai ter ossos chamados carpos, metacarpos e falanges, certo? Que tudo isso a gente vai ver com calma, que é só uma forma geral, né, de se falar. No osso do quadril, onde a gente vai ter a cintura pélvica, né, que vai unir o nosso esqueleto dos membros inferiores, que a gente chama de esqueleto apendicular, né, os braços e as pernas. Então,
a gente vai ter aqui o ilho, a região do isquio, tá? Que vai ser ilho, pubis e isquio, tá? E aqui é a região da sínfise púbica, onde vai estar unindo, né, uma cartilagem, onde a gente vai estar unindo aqui o isquio dos dois lados, direito e esquerdo. Nos membros inferiores, nós vamos ter o fêmur, tá? Aonde o encaixe dele na articulação do quadril, a gente tem a cabeça do fêmur. Como eu disse, a gente vai ver isso com calma, todos os aspectos, né, desse osso tão importante, né, e maior do nosso corpo. A gente tem o nosso joelho, onde vamos ter a patela, que é o osso sesamoide, que a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos, isso aqui é a coxa, né? Nós temos na perna 2 ossos também. Vejam que se assemelha, tá? Os braços com as pernas. Então, braço e coxa e antebraço com a perna aqui. Então, no antebraço a gente tem 2 ossos, na perna a gente também tem 2 ossos. Então, os 2 ossos da perna, mais lateral a gente vai ter a fíbula e mais medial a gente vai ter a tíbia. Vamos ter o nosso calcanhar, os ossos, né, calcâneo, entre outros, os taços, metatarsos e falanges, tá? Então, de forma bem resumida, alguns dos ossos que a gente vai ter no nosso corpo. Sim, esqueci de falar das nossas costelas, aí do externo que está aqui sendo mostrado nessa imagem. Então, os ossos, eles são rígidos, né? São duros, com variação de forma. Então, na própria imagem que a gente estava falando anteriormente, a gente viu que tinham ossos que são como o fêmur, né? Que ele é bem longo. Já tinha outros ossos que são mais achatados, como a escápula, entre outros, que a gente vai ver que isso vai ajudar na classificação desses ossos. Então, eles vão ter variação de acordo com a forma dele, coloração e o número. Geralmente, eles vão estar unidos através de articulações e ligamentos, né, formando o esqueleto articular, ou pode ser que eles estejam isolados também, dos quais os únicos exemplos vão ser o osso ióide e os ossos sesamoides, que eu dei o exemplo da patela, mas a gente também tem no pé, que eu vou falar já já. O osso ióide é esse ossinho aqui, ó, gente, que fica aqui mais ou menos nessa região, tá? Então, diferente dos demais, da maioria dos ossos, né, onde a gente vai ter eles junto a outros ossos, ele, né, a gente pode visualizar aqui que ele não está ligado ao osso nem da coluna, nem da mandíbula, ele vai estar preso apenas, né, através aqui dos músculos, tá? Numa outra visão, nós temos aqui o iódio, tá? Visão superior, visão lateral. Então, como eu tinha falado, né, a patela é um osso sesamoide. Vejam que ele em si ele não está ligado nem ao fêmur, nem à tíbia, muito menos à fíbula, tá? Então, a gente vai ter os tendões aqui, lembrando que tendão é quando a gente liga osso a músculo. Ligamento é quando a gente tem osso ligando a osso, tá? Então, aqui os tendões do músculo quadríceps da coxa, se ligando aqui à patela, tá? Então, a gente vê, ó, não tem ligação. E aí, uma das coisas que foi falado no vídeo, né, que é bom reforçar para vocês, é que nessas articulações existe um líquido que é chamado líquido sinovial, tá? Esse líquido, ele permite que não haja atrito, tá? Que diminua ali a possibilidade de atrito. E se a pessoa desenvolve alguma patologia, algo que faça com que ela tenha algum problema ou na produção desse líquido, né? Vai fazer com que ele não esteja presente nessa região articular, um exemplo do joelho. E isso vai causar o quê? Muitas dores, porque se é uma articulação, ela vai ter movimento. É igual tá um exemplo bem grosseiro, uma porta, tá? Uma porta, ela não tem a dobradiça, que ela abre e fecha?
ela precisa estar lubrificada. Se aquilo não tiver lubrificação, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar emperrando. Por quê? Porque ela vai gerar atrito. Então, trazendo, vamos dizer assim, essa graxa, essa lubrificação, né, da dobradiça da porta, fazendo uma analogia com o líquido que a gente vai ter nas nossas articulações, puxando aqui o exemplo para o joelho. Então, a gente, na falta desse líquido, a gente vai ter o aumento do atrito, no caso, vai ficar osso com osso, tá? E isso vai causar muitas dores e também desgaste no osso, porque vai ficar um osso batendo no outro toda vez que a pessoa se movimentar, né? E aí são dores de fato insuportáveis. Às vezes o desgaste é tão grande no joelho, principalmente, que as pessoas precisam fazer uma cirurgia e colocar placas, né, para revestir essa região, para evitar ali essa questão deste atrito. Uma das coisas que pode agravar isso ocorrer, esse desgaste do joelho, um deles é exercício físico, né, dependendo da atividade física que você faz, e se não tiver um acompanhamento, não tiver um cuidado, você pode estar tendo esse desgaste mais rápido, e também pessoas obesas, tá? Então, o sobrepeso vai sobrecarregar, né, os membros inferiores, que vão poder estar influenciando nessa inflamação no joelho, como também no exemplo que eu vou estar dando a seguir aqui com o osso sesamoide, tá bom? Deixa eu trazer aqui para vocês a próxima imagem. Então, sesamoide, como a gente falou da patela, é um exemplo, e a gente tem outros ossos também, que vão estar em outras partes do corpo, como no exemplo aqui dos nossos pés, tá? Então, esse é o nosso dedão do pé, né, o hálux, e a gente vai ter esses dois ossinhos que vão poder inflamar. E quando acontece a inflamação desses ossos, ela é chamada de sesamoidite, né? Então, a sesamoidite é a inflamação nos ossos sesamoides. E aí, não necessariamente vai ser só nessa região, tá? Mas uma inflamação do osso sesamoide vai fazer com que a pessoa tenha sesamoidite. Então, tudo que geralmente, quando a gente está, né, falando em anatomia, fisiologia, quando termina em ite, significa inflamação, tá bom? O sufixo, né? O sufixo ite é de inflamação. Então, um exemplo, amidalite, inflamação na amígdala. Deixa eu ver outro exemplo simples. Uretrite, infecção na uretra. Otite, infecção no ouvido e assim por diante. Então, a sesamoidite vai ser um tipo de incômodo ou inflamação em um ou nos dois ossos classificados como ossos sesamoides, que vão estar localizados justamente nesta região aqui, no pé, né, entre o pé e o dedão. Abaixo, aqui do primeiro metatarso. Então, está diretamente relacionado ao aumento da pressão na área e com a inflamação dos tendões que passam por essa região. Isso pode ser causado por algumas coisas, algumas circunstâncias. Um exemplo dela é a sobrecarga da articulação entre o dedão e o pé, que faz com que haja, né, esse processo inflamatório, essa dor, inchaço, e até mesmo pode levar a fraturas. Como eu tinha falado na questão do comprometimento das lesões, né, que podem ocasionar no joelho, aqui também praticantes de atividade física de alto impacto podem estar sendo acometidos com esse problema. Então, corredores, dançarinos, né, principalmente pessoas que, por exemplo, dançarinos de balé, né, que tem muito esse processo de ficar sobre as pontas dos pés, tem os saltos, né, que podem estar fazendo uma pressão, dando uma sobrecarga ali e provoca essa inflamação. E essa inflamação frequentemente vai ser acompanhada de calosidade, né, devido a frequência, né, daquele tipo de movimento. Então, mas isso pode ser evitado, né? A sesamoidite, ela pode ser prevenida. E aí,
a gente tem aqui o exemplo da localização dela, tá? E aqui a gente tem, né, uma fratura no sesamoide. Então, pessoas, ó, que, por exemplo, nós mulheres, né? Então, tem mulheres que utilizam muito salto, né? Dia todo de salto. Então, o salto vai fazer com que ela fique, ó, nesta posição aqui, o pé dela fique nesta posição, fazendo com que a pressão do corpo esteja onde? Justamente sobre o osso sesamoide. Então, a gente mudando alguns hábitos, reduzindo fatores de risco, isso vai poder ser evitado. Mas é preciso atenção, é preciso cuidado. Tá? Então, diminuição do uso de saltos. Né? Então, você pode até usar muito agora e achar que não vai ter problema, mas isso com o tempo, com o exagero, né, pode fazer com que você crie, com o decorrer do tempo, problemas, né, mais sérios e que vão te causar bastante dores. Então, reduzir a carga de exercícios e atividades de alto impacto. Então, todos os exercícios que precisam de muito salto, né, que você fica batendo, pulando, isso também vai poder, você reduzindo isso, vai diminuir as chances de você desenvolver uma sesamoidite. Fazer fisioterapia, não, perder peso, né, para sobrecarregar menos o sistema musculoesquelético, e aí você não vai estar ajudando só os pés, seus joelhos também. Aí o sobrepeso, você diminuindo, você vai ajudar também a questão da sua circulação, questão do funcionamento do seu coração, entre outras coisas, né? O sobrepeso e a obesidade, elas não são condições saudáveis, né, para muita gente. Prestem atenção, eu não estou falando a questão da pessoa ser magra ou musculosa, não, eu estou falando da questão de obesidade e sobrepeso, que são prejudiciais à saúde, tá? Sempre bom ter um acompanhamento médico de um nutricionista para que a pessoa possa, né, estar se alimentando adequadamente. Eu não estou falando com padrão de beleza, eu estou falando na questão de saúde, é bom deixar bem claro isso para que vocês não tenham uma interpretação errada da minha fala. Então, fazer fisioterapia que possui alguns recursos que vão poder estar ajudando a auxiliar na melhoria dos sintomas, né? Caso você já esteja com a sesamoidite. Então, o uso de ultrassom, laser vão estar ajudando na diminuição das dores, além de melhorar a maneira de andar por meio de exercícios, reduzindo as pressões no local. Então, eu acho que todos vocês já sabem, né, que a gente tem vários tipos de pisada, né, e isso pode comprometer o desgaste nos pés da gente. Um exemplo bem simples de você identificar se você tem a pisada errada, vamos dizer assim, é você ver o seu calçado. Vamos supor, a chinela que você utiliza em casa, ou um tênis que você usa mais, um sapato, e ver qual é a parte que está mais desgastada. Então, se ele estiver mais desgastado na frente, ou atrás, ou do lado, isso significa que você tem alguma alteração na pisada, e isso pode estar comprometendo alguns ossos, né? Um exemplo, a pisada pronada, onde a gente vai ter justamente o calcanhar se movendo para dentro, fazendo com que a pressão fique justamente na parte aqui anterior, né, dos pés. Então, isso vai poder estar comprometendo, né, a sua pisada. E comprometendo a pisada, vai poder ter algumas alterações aí. A gente tem a pisada neutra, né? O calcanhar faz um movimento reto e aí você tem um desgaste natural do seu sapato. E, inclusive, tem sapatos apropriados para quem tem algum tipo de variação, né, de pisada. E a gente tem a pisada supinada, que o calcanhar tende a se mover para fora. E aí tem chances, né, de torção aí do seu tornozelo. Então, a pisada pronada, assim, quando que a pessoa toca o chão com o pé,
né? O pé vai se apoiar do seu lado mais interno e ele vai permitir, então, que fique contorcido, né, para dentro, usando o dedão para ganhar impulso, e isso vai comprometer a pessoa, vai fazer com que a pessoa tenha uma tendência a desenvolver sesamoidite mais para frente. A pisada neutra, o pé toca no chão apoiando, né, bem o meio dele, apoiando do lado externo do calcanhar, ele se move levemente para dentro, seguindo em linha reta até a elevação do dedão, né? Então ele faz o movimento certinho, ele não faz o movimento pisando, né, mais para dentro. Já na supinada a gente vai ter o contrário, ele pisando mais para fora. Então o pé toca o chão ao lado externo do calcanhar e continua o movimento usando o seu lado mais externo, ganhando impulso no dedinho, né? E como eu disse, isso vai, ou é no dedão ou é no dedinho, isso vai alterar a pisada da pessoa, podendo fazer com que a pessoa desenvolva, né, alguns problemas futuramente. E a gente tem problemas também, não é o caso aqui, né, do pé normal, o pé chato, onde ele não tem aquela curvatura. Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês. Essa curvatura normal aqui do pé, né, pode sofrer variação também, por isso que a gente tem o pé chato, ele é reto, e o arco alto, essa curvatura ela é maior, tá? Continuando, então, outro tipo de procedimento que você pode utilizar, né, para prevenir, é usar uma palmilha inteligente que vai justamente dar um certo amortecimento ali no movimento ao você pisar. Se você já está com sesamoidite, então é importante que você aplique gelo, né, diretamente no local com a bolsa térmica ou um saco de gelo para aliviar um pouco as dores. Usar um calçado adequado, de preferência um calçado macio e confortável, que não vai estar apertando os dedos. E, lógico, sempre é importante que você busque um médico, né, e, se necessário, fazer um acompanhamento também com um fisioterapeuta, tá bom? E aí, voltando para o nosso sistema esquelético, vamos citar várias funções importantes do esqueleto humano, como a gente tem aqui 3 exemplos. Sustentação e conformidade, que vai estar fornecendo para a gente, né, uma base estrutural para o corpo, sustenta os tecidos moles e forma pontos fixos para tendões e diversos músculos esqueléticos que vão ajudar na nossa movimentação e sustentação. Um detalhe aqui, abrindo um parênteses, né? Eu estou falando de músculos esqueléticos, porque são os músculos esqueléticos que vão estar justamente trabalhando com essa movimentação voluntária que a gente faz, tá? A gente tem 3 tipos de músculos esqueléticos, estriado cardíaco e músculos lisos, tá? Músculos estriados esqueléticos, o cardíaco e o liso. O cardíaco e o liso são músculos involuntários. A gente vai ter também como uma função do esqueleto a proteção, que a gente já falou quando eu tinha mostrado aquele esqueleto completo, né, que ele vai estar protegendo os órgãos, principalmente os órgãos nobres, como o encéfalo, coração e pulmões, contra traumatismos externos, principalmente, né, o nosso encéfalo, onde vai ter a caixa craniana, que ela é toda fechadinha. A nossa caixa torácica, ela já tem, querendo ou não, não é tão rígida, né? Mas mesmo assim ela vai ter uma proteção ali graças à coluna vertebral, costelas e externo. Outra função é a participação na alavancagem, ou seja, na movimentação. Então, juntamente com os músculos esqueléticos, desloca o corpo ou parte dele de acordo com a necessidade do movimento que você está tentando executar. Outra função é a hematopoiese. Então, nosso sistema esquelético ele vai ter a função também da produção de células sanguíneas através da medula óssea vermelha. Por isso que, não sei se vocês já ouviram falar, né, transplante de medula. Tá? Então, a gente tem a medula óssea vermelha que vai estar, ela é formada nos ossos longos, certo? E vão ser responsáveis pela produção, tá, de células do nosso sangue, que são, né, vitais para a nossa sobrevivência,
porque no caso aqui a gente está falando dos eritrócitos ou glóbulos vermelhos que vão estar circulando e levando oxigênio para as nossas células. Homeostasia mineral, então ele também vai ter uma função importante de armazenagem de minerais, né? Então ele armazena vários tipos de minerais, principalmente cálcio e fósforo. E uma coisa interessante, né, é que a nossa alimentação que vai ser fundamental para que a gente tenha os nossos ossos mais fortes, né? Então, isso com a idade vai diminuindo, tá? A rigidez dos nossos ossos vão diminuindo, e um exemplo disso acontecer é a osteoporose, que é uma condição que algumas pessoas, né, alguns idosos acabam desenvolvendo. Então, aqui a gente tem o osso normal. Vejam que ele é um osso que não é compacto, né? Como, por exemplo, a gente tem totalmente rígido, né? Ele tem aqui seus espaços, mas quando a gente, né, quando a pessoa desenvolve osteoporose, a gente vê que começa a ter lacunas maiores, né? Então, os espaços que antes eram pequenininhos entre uns e outros, agora a gente começa a ter lacunas maiores. E o que é que acontece? Isso faz com que esse osso seja mais frágil. Então, aqui a gente tem um osso mais rígido, mais forte, e aqui não. Como ele tem mais espaços, então ele vai ser mais frágil. E por isso que é tão importante, tão necessário ter cuidado com quedas em idosos, porque existe a questão do desgaste natural e alguns, né, apresentam condições como a osteoporose que aceleram, né, esse desgaste do osso, não tendo, né, a reposição óssea necessária, fazendo com que fique mais frágil. E aí, para um idoso levar uma queda, quebrar um braço, quebrar um quadril, quebrar o fêmur, é mais fácil do que um indivíduo mais jovem. E também tem a questão de armazenamento de energia, né, onde a gente vai ter armazenagem de lipídios na medula óssea amarela ou flava. Então, tanto a gente tem medula óssea vermelha quanto medula óssea amarela. Então, elas são responsáveis por a hematopoiese, que é a produção de células sanguíneas, e também pelo armazenamento de lipídios, que é de onde a gente vai tirar a nossa energia para funcionar nosso corpo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, medula óssea amarela, amarelinho aqui, mas também dentro do osso a gente vai ter a medula óssea vermelha. Como eu havia falado antes, a gente tem, né, os nossos membros, né, nosso corpo é dividido em cabeça, tronco e membros superiores e inferiores. Mas existe uma outra divisão, vamos dizer assim, para a gente organizar tudo isso, que é o que a gente chama de esqueleto axial e esqueleto apendicular. Então, nosso esqueleto apendicular vão ser nossos membros, e o esqueleto axial, né, cabeça e tronco. Então, o esqueleto humano, didaticamente, ele vai estar dividido em duas partes, onde o axial vai ser aquele esqueleto na região medial, formando o eixo do corpo, constituído pelos ossos do crânio e da face, pela coluna vertebral, pelas costelas e externo. Então, do latim, ax significa igual a eixo, né? E ele está formado por 80 ossos. Já o esqueleto apendicular, a gente vai ter os ossos dos membros superiores e dos membros inferiores, fazendo parte, né, dos que a gente chama de apêndices, por isso de apendicular. Então, aqui nessas imagens, né, aqui do centro, a gente tem em azul os esqueletos apendiculares, o esqueleto apendicular, que diga, e em vermelho o axial. Tá? Então, separadamente o esqueleto apendicular e separadamente o esqueleto axial. Tá? Então, aqui a gente tem os membros, né, e as cinturas escapulares e pélvicas. E no esqueleto axial a gente tem cabeça, coluna, costelas e externo, basicamente. Então, a junção dessas duas porções faz por meio de estruturas ósseas denominadas cinturas, que a gente falou agora, a escapular ou torácica,
né, formada pela escápula e clavícula, e a pélvica formada pelos ossos do quadril. Aí, lembrando, o osso do que a gente considera, né, como sendo o quadril como um todo, ele vai ser formado pelo ilho, isquio e osso púbico. Aqui, a cintura escapular, a gente vai ter a clavícula, tá? E a nossa escápula, que vai ficar mais posterior. A clavícula anterior, a escápula posterior. Unindo, né, a cintura escapular ao membro superior, a gente vai ter, ó, a articulação onde vai se encaixar o húmero, tá? Que vai ser o osso, né, do nosso braço. Formando ali, né, todo esse complexo, formando aqui nossa região do nosso ombro. Já na região da cintura pélvica, a gente vai ter a região sacral, né, que é a porção final da nossa coluna vertebral, o sacro, e no finalzinho do sacro a gente tem o cóccix. Então, são ossos que foram fundidos, tá? A gente vai falar dele com mais calma depois. E aí, nessa cintura pélvica, a gente tem ilho, pubis e isquio. Então, ilho, pubis e isquio vão estar formando a nossa cintura pélvica. Aqui é só uma outra representação, né? O ilho, a região do pubis e a região do isquio. Lembrando que unindo aqui a região púbica, tá? A gente tem uma cartilagem, tá? Que vai fazer essa união. Em nós, mulheres, né? A gente vai ter, que eu vou mostrar mais para frente, uma variação no osso do quadril, justamente para a questão do parto, né? Então, a gente precisa ter uma passagem para que o bebê, né, na hora do nascimento, o parto normal, ele possa passar por aqui. Então, gente, por hoje nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima semana. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. E aí depois eu mando para vocês já esse material completo dessa aula 4, tá? Esse é o material da aula 4. A gente vai falar sobre o sistema esquelético. Alguma dúvida, meninos? Por hoje, apenas. Obrigado. Então, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Até a próxima semana. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.